Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração. Transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, Deus. Eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Você pode dar uma salva de palmas? Aleluia. Eu creio nesse Deus que cura, que restaura, que liberta. Amém. Tem um evento que aconteceu justamente nessa cidade, que foi quando o centurião, um homem poderoso, um homem do exército romano, ele chega e pede para alguns de seus conhecidos, inclusive mestres da sinagoga, para que vá interceder por ele, a Jesus, dizendo: olha, o meu servo se encontra com dores, ele não consegue se levantar de uma cama, ele não consegue sair de onde está, e ele é muito importante para mim. Então intercede por mim para que Jesus venha e opere um milagre. E me chama a atenção que todo mundo nessa cidade era unânime em correr para Jesus, inclusive aqueles que serviam, e diziam assim: Jesus, por favor, vou contextualizar, por favor, cura esse homem é muito importante na casa desse centurião. E ele também nos ajudou a construir a sinagoga. Ele é um homem importante, então, por favor, cura. E quando Jesus ouve aquela palavra, Jesus diz assim: então eu vou lá. Porque para um homem mover toda uma sociedade, é porque o homem era de fato muito bom. Apesar de ser um soldado romano, ele gostava dos judeus e eles deixavam isso bem claro. Ele gosta da gente. Se esse homem também manda que alguém vá atrás de Jesus para curar, ele se importava com os seus criados, ele se importava com os seus escravos. E uma coisa me chama a atenção é que Jesus, ao ouvir tudo isso, logo ele se dispõe e diz: então eu vou lá. Só que ao mesmo tempo que Jesus diz eu vou lá, ele também manda dizer: diga para Jesus que eu não quero incomodá-lo. Ele basta apenas enviar uma palavra e ele com certeza vai ser curado. Porque eu também sou um homem que recebo e dou ordens. Eu sei o poder de ordenar, eu sei o poder de dizer vai ou fica. Aquele homem, de certa forma, ele reconhecia a autoridade que estava sobre Jesus. Aquele homem, de certa forma, ele respeitava quem era Jesus. Ele conhecia de fato quem era Jesus. E o reconhecimento daquele homem, ele entendia que não dava para tirar a autoridade ou incomodar. Porque ele também via que Jesus era um homem muito ocupado. Só que uma coisa me chama a atenção nesse texto, e eu vou por essa ótica. Aquele homem, ele estava preocupado, o centurião estava preocupado com o seu servo, com um daqueles homens. E à medida que ele vai também enviando a mensagem para Jesus, eu vejo que a cura antes de chegar naquele homem estava chegando principalmente no centurião. Porque aquele homem ele estava vestido de autoridade, aquele homem tinha poder na sociedade,
Aquele homem tinha autoridade para governar não apenas os seus 80 homens que estavam ali o tempo todo, mas ele era chamado para treinar soldados. Existiam mais de 6.000 soldados que ele podia coordenar. Ele não era qualquer homem, ele tinha uma autoridade, ele tinha poder, e ele também tinha autoridade de chegar para Jesus e falar assim, não, você vai ter que curar o meu servo. Só que não. Aquele homem começa uma cura muito importante nele, o reconhecimento da humildade. Aleluia. Quando ele reconhece a humildade, ele recua e diz, você não precisa ir, basta apenas uma palavra e o meu servo vai ficar tudo bem. E Jesus, ele chega, ele diz, não, eu quero ir até você. E aquele homem diz, eu não quero te incomodar. Naquele momento, o centurião também estava tendo a oportunidade de ser curado nas suas emoções. Aquele homem tinha poder de ser orgulhoso, de abusar da sua autoridade. Ele poderia dizer assim, não, eu mando aqui no pedaço e está tudo certo. Mas aquele homem não, aquele homem dá um passo atrás e diz, não, eu reconheço quem você é. Podem outros não reconhecer, a sociedade romana pode não reconhecer, outros podem não reconhecer, mas eu reconheço quem você é. Aleluia. Eu sei que você tem autoridade para curar o meu ser. Aleluia. Mas Jesus, ele se dispõe a ir. E sabe uma coisa que me chama a atenção? Que quando Jesus diz, eu quero ir porque eu nunca vi uma fé singela. Jesus estava dizendo, eu nunca vi uma fé tão verdadeira, nem no meio dos meus eu vi uma fé tão verdadeira como desse homem, que não faz parte da nossa linhagem, que não faz parte do nosso contexto ou da nossa educação, mas esse homem tem uma fé que move, que me comove. E era uma fé sensível, a ponto de Jesus sentir quando ele diz, não. E naquele momento aquele homem vence o orgulho, ele passa por cima da prepotência e ele se coloca no lugar de servo. Aleluia. E sabe uma coisa que me chama a atenção é que quando nós nos colocamos no lugar de servo, nós já estamos sendo curados automaticamente. Aleluia. Aleluia. Porque o servo, a palavra do Senhor diz que primeiro, o que é bem-aventurado é aquele que serve, não aquele que é servido. A gente vê nessa história um contexto gigante. Eu quero só dizer algumas coisas. Ele se coloca no lugar de servo. Quem se coloca no lugar de servo descobre o prazer de ser servido. Reconhecer a autoridade que estava sobre Jesus e o respeito fez daquele homem um dos maiores homens daquela sociedade. E aquele homem experimenta de uma cura, primeiramente. Ele foi o primeiro a receber aquela cura. E quando Jesus vai na sua casa, diz a palavra que aquele homem, ele é tomado por uma presença e ao mesmo tempo que ele é curado, logo ele já começa a servir. Veja só, nós vimos que Dorca recebe a palavra da ressurreição e ela se assenta por um momento. Ela espera o tempo, o seu corpo reagir para ela se levantar. Nesse caso, um homem ele é curado imediatamente e da forma que ele é curado, logo ele começa a servir. Então quer dizer que tinha uma multidão. E aquele homem se beneficia da sua cura para servir. Aleluia. Sabe por que eu trago esse texto de humildade, de quebrantamento, de restauração? Porque um dia eu estive num lugar de orgulho. Um dia eu estive num lugar onde a ira, o orgulho, a prepotência, a amargura e a angústia fez com que o meu corpo desenvolvesse uma enfermidade. E essa enfermidade foi um câncer no meu fígado. Em 2004, quando eu fui fazer um exame de rotina, o médico descobre que eu estava com um câncer. Eu tinha apenas 10% do meu fígado. E a única coisa que o médico disse foi, a única coisa que nós vamos fazer é químio e rádio para que você morra rápido. Porque não tem mais jeito. Você está destruído. Só eu sabia as dores que eu sentia, só eu sabia os incômodos que eu sentia. E depois, em um dia, em um evento onde todos estavam reunidos, crente junto tem milagre. Aleluia. Crente junto faz um negócio sério. Eu estava numa reunião como esta, numa igreja. E de repente eu fui chamado pelo meu nome. Entenda.
Deus sempre vai te chamar pelo teu nome. E quando ele me chama pelo nome, aquele homem, ele vira para mim e ele diz assim: você não vai morrer desse câncer. Ninguém sabia, apenas eu sabia, minha família não sabia daquilo que eu carregava. E naquele momento, aquele homem olha para mim e de uma forma milagrosa acontece o milagre. Eu não contava os detalhes da minha cura. Eu não contava porque a minha preocupação era que pessoas pudessem não acreditar, mas depois eu cheguei num momento, como o apóstolo falou, eu já passei desse tempo de alguém ficar pensando assim, então eu tive que atravessar essa ponte, você acreditando ou não. O milagre que eu experimentei foi algo sobrenatural, algo que eu vi apenas uma coreana fazer esses milagres. E naquele momento em que eu fui chamado para aquele lugar de cura, aquele homem disse para mim: levanta sua camisa, e eu levantei minha camisa. Era muito religioso, não podia mostrar meu abdômen, mas ele falou: levanta a sua roupa. E ele pega o azeite, ele deita sobre o meu abdômen. Vocês vão ouvir falar sobre o azeite, a importância, né, do azeite. E quando aquele azeite é deitado sobre mim, aquele homem coloca a mão e ele diz: câncer, vem para fora. E sabe o maior milagre? É que a minha pele ela abriu, meu corpo foi aberto como um bisturi abre uma cirurgia. E quando abriu, o câncer veio na mão, o tumor veio na mão. E quando ele pegou, ele falou assim: você não vai morrer disso. E ele coloca em um recipiente, e eu pego aquele tumor, coloco o formol, coloco em cima da minha geladeira para não esquecer nunca mais. Uau, glória a Deus! Coisa. O meu apóstolo, que é o meu irmão, o esposo da Bispa Tati, falou assim: você já foi curado, você não precisa disso. Aleluia! Você já foi curado. Deus é Deus. É! Tem milagre aqui. É! Eu me libertei daquilo, Tem milagre daquilo que É! sei lá, qualquer símbolo. Mas eu fui curado. Aleluia! Bastou uma palavra para que eu fosse Tem curado. milagre aqui. E quando eu voltei ao médico, 30 dias depois, no meu aniversário, e é impressionante que eu estou nessa terra, justamente no período em que eu recebo o diagnóstico, basicamente no período que eu recebo a cura, porque o diagnóstico eu recebo em março, meu aniversário é no dia 14 de abril, e foi justamente o dia em que eu recebi o diagnóstico de positivo. Que eu não tinha mais. Meu Deus! Está aqui, eu posso dizer para você, é uma palavra profética, e eu vinha compartilhando, uma palavra profética que durou 13 anos para chegar aqui. Meu Deus, 13 anos. Certa vez minha mãe, antes de falecer, ela disse: Carlos, eu tive um sonho, eu estava na Terra Santa com você. Eu não entrava, mas você entrava na Terra Santa. Aleluia. Eu não entrava, mas você entrava. 30 dias depois ela faleceu. Oh, Deus fiel, aleluia, Jesus. E depois de 13 anos, eu recebo uma palavra do meu apóstolo que diz: eu vejo uma viagem, meu Deus. Não rejeita essa viagem. Aleluia! Não rejeita essa viagem. E eu estar aqui é um dos maiores milagres, assim, eu ainda não estou conseguindo maturar, não estou conseguindo ainda entender. Mas quando me falavam, assim, você vai trazer uma palavra em Cafarnaum, eu falei: então eu preciso contar o meu testemunho. A minha casa foi um celeiro de cura. Se essa cidade foi um celeiro de cura, a minha casa também foi um celeiro de cura. Minha irmã foi curada do câncer, meu irmão com 2 anos faleceu. Minha mãe pega meu irmão lá no necrotério, nos braços, e diz: Deus, tu levou meu filho, mas eu quero vida nele. E quando ela abraça, ele chora. Oh, meu Deus! Nós vivemos milagres. E se eu fosse contar aqui as milagres de cura no meu corpo, nós demoraríamos tempo e nós não temos tempo. Eu quero dizer para você, a vida cristã é um exercício. A vida cristã não é você ser um telespectador, é você praticar. Hoje você tem a oportunidade, eu tenho a oportunidade de estar num ambiente de cura.
Aleluia. Aonde muitas curas aconteceram. Aleluia. Deus está nos curando nesse tempo. Aleluia. Deus está nos curando nesse tempo para levarmos outras curas. Amém. Nós que somos pastores, você que pode não ter um título, mas você também é um motivo para levar essas curas. Aleluia. Seja através da palavra, seja através do toque, seja através, sei lá, de uma canção. Por isso que eu quis começar cantando essa canção. Sim, eu creio em Ti. Aleluia. No Deus do sobrenatural. Amém. O Deus que faz o cego ver, o Deus que faz Amém. o morto levantar. Amém. Esse Deus continua vivo. Aleluia. O mesmo Deus que me curou de um câncer é o mesmo Deus que pode te curar não apenas no físico. E quando alguém diz assim, poxa, você foi curado do câncer, então agora sai por aí e vai pregar. Eu falei, não. Deus está apenas me dando uma oportunidade para eu ser curado não apenas no corpo, mas nas minhas emoções. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Sabe por que eu desenvolvi o câncer? Rancor. O rancor pelo meu pai fez com que eu desenvolvesse o câncer. Eu levei 10 anos para perdoar o meu pai. Você, entre o meu pai e o diabo, quem você escolhia? Então você já sabe como que é. Tamanha amargura. Eu quero dizer uma coisa para você. A vida cristã é um exercício. O evangelho é para transformar. E o evangelho sem exercício não é evangelho. O evangelho é um exercício que nos desconstrói todos os dias. E todos os dias que nós somos desconstruídos, nós somos transformados. Aleluia. E isso aconteceu com aquele centurião. Ele poderia muito bem se manter na posição dele, dizer, diga para Jesus vir aqui agora. Mas ele fez o contrário. Ele se curva diante daquela autoridade. Aleluia. Ele abre mão do seu título. E ele diz, não, esse homem, ele opera milagres, ele é o Filho de Deus. No seu coração pulsava, dizendo assim, ele é Filho de Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você, abra mão de qualquer sentimento, de qualquer orgulho. Abra mão disso que muitas vezes nos impede de dar um passo. Amém. Que nos impede de sair do lugar que nós estamos para o lugar de transformação. Amém. Jesus o tempo todo estava puxando o povo para o lugar de transformação. Quando ele disse, vai, fica aqui, eu sou um homem muito ocupado. Aquele homem tinha mais valor onde ele estava. Quando vem e cura a sogra de Pedro, é porque aquela mulher, o lugar que ela estava era influente para outras pessoas. Isso aqui foi encontrado muitas dessas moedas. Muitas línguas estiveram aqui, muitos habitantes vieram para cá. Se foi receber o nome de a cidade de Jesus, é porque ele gastava tempo aqui, curando, libertando, restaurando. E não apenas no físico, mas no seu coração. Aleluia. Deus, eu te dou graças por esse tempo. Sim, Deus. Eu te louvo e eu continuo crendo em ti, Senhor. Senhor, que essa palavra possa ter tocado algumas pessoas. Sim, Deus. Ou se não algumas, uma que seja. O que nós queremos é a transformação de cada uma delas. Em nome de Jesus. Que a tua manifestação continue por onde nós passarmos. Em nome de E obrigado Jesus. por esse privilégio, Senhor, de Sim, poder Deus. firmar os pés no lugar de cura. Sim, Deus. De reafirmar aquilo que o Senhor já tem brotado no meu coração. Sim, Deus. Que o Senhor possa promover milagres e milagres, agora e por onde Em nome de passarmos. Jesus. Em nome de Jesus. Amém.